Olá, torcida alvinegra, seja bem-vinda ao canal Gigante Glorioso. O nosso vídeo de hoje é uma retrospectiva da temporada de 2020 do Botafogo. Início no Campeonato Carioca, campanha heróica na Copa do Brasil, contratações, polêmicas, tudo isso você verá no nosso vídeo aqui no canal Gigante Glorioso. Nós já deixamos um recado para você que está assistindo a esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se já é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like, comentários e compartilhe em seu grupo de WhatsApp, com os amigos e com aqueles que você sabe que são torcedores do mais tradicional. Nós começamos esse vídeo falando sobre a montagem do elenco do Botafogo para o ano de 2020. O ano do Botafogo já começa turbulento. A diretoria renova com o treinador Alberto Valentim, mesmo com a reprovação quase total da torcida. As contratações, no primeiro momento, também não enchem os olhos. Jogadores como Leandrinho, que já eram do Botafogo, e Fernandes, que retornam de empréstimos, soam como esperança, visto que em temporadas anteriores desempenharam um bom papel. Chegadas como Guilherme Santos, Juan Renato, Lecaros, Thiaguinho, Luiz Otávio, Varley, Barrandegui, são chegadas polêmicas, visto que não se sabe que futebol esses jogadores poderiam apresentar. Mas alguns nomes trazem esperança, como por exemplo o atacante Pedro Raul, que veio do Vitória de Guimarães, mas fez uma boa temporada pelo Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro da Série B do ano anterior. Da mesma forma, Bruno Nazário, vindo do Atlético Paranaense, mas pertencente ao Hoffenheim, da Alemanha. Eram esses jogadores que chegavam para compor algumas lacunas deixadas por jogadores considerados importantes. A pré-temporada do Botafogo se dá em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde Alberto Valentim toma a decisão de esticar mais 2 semanas a fim de que o Botafogo pudesse ter mais entrosamento. Com isso, as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Botafogo estrearia com uma equipe reserva, uma mescla entre juniores e jogadores de uma equipe B. Um amistoso contra o Vitória do Espírito Santo, o Botafogo vence por 2-0. Nada de novo, nada de empolgante, apenas a atuação do atacante Pedro Raul, que já demonstra o conhecido faro de gol. Mas as 2 primeiras rodadas do Botafogo foram sofríveis. Primeiro, derrota para o Volta Redonda por 1-0, numa partida em que o Botafogo sequer chutou a gol. Na segunda rodada, mais uma derrota, desta vez para o Madureira por 2-0. Essas 2 atuações sofríveis do Botafogo culminaram no afastamento de alguns jogadores anteriormente considerados importantes, a exemplo de Bochecha, meio-campo que se destacou com Eduardo Barroca na temporada de 2019, mas foi mal visto por conta dessas 2 partidas em que o Botafogo foi derrotado sem oferecer resistência aos seus rivais. Na terceira rodada da Taça Guanabara, o Botafogo tentaria o milagre da classificação para as semifinais. A campanha é boa. Vitória sobre o Macaé por 3-1 e o Botafogo chegou a abrir 3-0, mostrando um futebol veloz, com opções de ataque, destaque para atuações de Bruno Nazário e Pedro Raul, além do sempre regular zagueiro Marcelo. Na rodada seguinte, uma partida com um pouco de sofrimento. A chuva desabou no Nilton Santos e o Botafogo tomou um gol do Rezende logo no primeiro tempo, mas a virada veio no segundo, e com sofrimento. Brilho da dupla, Bruno Nazário e Pedro Raul. O meio-campo empata o jogo e num pênalti aos 49 minutos do segundo tempo, Pedro Raul sacramenta a vitória e a esperança do Botafogo de ainda se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. No clássico contra o Vasco da Gama, é a equipe adversária quem opta por escalar reservas. E mesmo assim, o Botafogo sofre para vencer com um gol no finalzinho do jogo de Igor Cássio, 1-0,
e esperança para a classificação. Esperança essa que se acaba um dia antes do clássico contra o Fluminense, visto que as equipes rivais do Botafogo, Boa Vista e Flamengo, venceram os seus jogos. A atuação desastrosa diante do tricolor culmina com a demissão de Alberto Valentim. Uma goleada por 3-0 e o Botafogo não consegue oferecer a menor resistência à já classificada equipe do Fluminense. A Taça Rio do Campeonato Carioca continua se desenhando difícil para o clube de General Severiano. O Botafogo enfrenta o Boa Vista na estreia da Taça Rio, talvez um dos rivais mais difíceis do grupo ao lado do Flamengo. Vitória por 2-1, mas ainda assim, dúvidas, receios, erros e falhas que teriam que ser amenizados e consertados pelo técnico novo. Paulo Autuori assume o lugar de Alberto Valentim e tem a missão de conduzir novamente o Botafogo às vitórias e aos tempos de glória, relembrando 1995. A equipe não desiste, luta até o último minuto e mais uma vez o Botafogo conquista a virada nos minutos finais do segundo tempo. A vitória sobre o Boa Vista não trouxe um alento para o jogo contra o Flamengo. Apesar de bom primeiro tempo contra a equipe da Gávea, no segundo tempo o Botafogo cansa e sucumbe à equipe rubro-negra. 3-0 para o Flamengo e mais uma vez crise instalada em General Severiano. A partida contra o Bangu na terceira rodada revela a grande esperança. A contratação de Keisuke Honda, que tomou os noticiários brasileiros e mundiais por um bom tempo, finalmente poderá receber o seu grande finale. A estreia do jogador, marcada para 15 de março, um domingo, no estádio Newton Santos, infelizmente é manchada pela pandemia causada pela Covid-19. Estádio vazio, mas a imprensa mundial estava lá no Newton Santos para acompanhar a estreia do maior jogador de todos os tempos do futebol japonês. Vale destacar que nesse intervalo o Botafogo fez algumas contratações. O lateral esquerdo, Danilo Barcelos, que já chegou criticado ao elenco, e o meio-atacante, Gabriel Louco Cortez. No jogo contra o Bangu, alguns desses jogadores já começam estreando. Danilo Barcelos é titular e Keisuke Honda, com a camisa 4, também começa jogando. No primeiro tempo, o Botafogo fez uma grande partida. Honda já mostra o seu repertório, grande craque que é, com bons passes e com gol. Na penalidade sofrida pelo jovem atacante Navarro, Keisuke Honda é o homem a fazer a cobrança da penalidade. E com categoria, abre o placar para o Botafogo, iniciando assim uma trajetória que se anuncia mágica com a camisa do mais tradicional. No entanto, com a saída de Keisuke Honda no segundo tempo, o Botafogo piora, dá espaços e o Bangu empata o jogo. E assim se encerra temporariamente a temporada do Botafogo no Campeonato Carioca, desenhando-se mais uma vez uma difícil classificação, visto que o Botafogo teria apenas 2 jogos a fazer contra a Cabo Friense e a Portuguesa, mas precisando de tropeços dos seus rivais diretos. No entanto, se existe uma alegria para o torcedor botafoguense, além da estreia de Keisuke Honda, com a camisa do Botafogo, é a campanha na Copa do Brasil. Apesar de apenas uma vitória, o Botafogo estreou contra adversários difíceis,
e as partidas se desenharam épicas, heróicas, como logo na estreia, enfrentando o até então campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Caxias. Partida realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Jogo difícil, adversário complicado, de muita qualidade. Já batera, por exemplo, o Grêmio 2 vezes na temporada, sem contar vitórias sobre Internacional e Juventude. Mas o Botafogo foi valente, foi guerreiro, abriu o placar no primeiro tempo e ainda no primeiro tempo sofre o empate da equipe da casa. Mas nada que abalasse a confiança de uma equipe que, apesar de sofrer pressão no segundo tempo inteiro, consegue a sua classificação, já que o empate favoreceria ao Botafogo. O atacante Pedro Raul, em declaração à Botafogo TV, confirma a guerra que foi essa classificação. Foi um jogo muito difícil, aproveitar agora essa vitória, descansar, recuperar todo mundo, que domingo a gente tem mais uma final lá no Maracanã. Na segunda fase, mais um confronto difícil na casa do adversário. Desta vez do sul ao nordeste. Estádio dos Aflitos, Caldeirão, Botafogo e Náutico. Uma partida mais difícil do que a primeira. O Náutico abre o placar e o Botafogo, mesmo não fazendo uma boa partida, consegue o empate no segundo tempo, com o camisa 10, Bruno Nazário. Com o empate, a partida vai para as penalidades e pênaltis. O Botafogo se garante em seu ídolo, Gatito Fernandes, que com defesas milagrosas e salvadoras, leva o Botafogo à terceira fase da Copa do Brasil. Paraguaio contra paraguaio, Guilherme Paiva, Gatito Fernandes, defende! No dia 10 de março, uma terça-feira, o Newton Santos está lotado. A expectativa era para a estreia de Keisuke Honda, mas devido a um problema de saúde, essa estreia é adiada para o jogo contra o Bangu. No entanto, nada desanimou a torcida alvinegra, que cantou o jogo inteiro e impulsionou o ponta Luiz Fernando a abrir o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, a parte física mais uma vez pesa para o Botafogo. A equipe cansada não consegue produzir grandes chances de gol. Toma uma certa pressão do Paraná, mas ainda assim controla o resultado. Final de jogo, Botafogo 1, Paraná 0. O Botafogo aguarda agora a volta das atividades do futebol e a definição da CBF para o jogo de volta na Vila Capanema, em Curitiba, onde o Botafogo precisa apenas de um empate para se classificar para a quarta fase da Copa do Brasil. Bem, amigos do canal Gigante Glorioso, essa foi uma retrospectiva da temporada de 2020 do nosso glorioso Botafogo. A gente já pede a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter. Vamos todos juntos construir um Botafogo mais forte com o engajamento da nossa torcida. Um abraço a todos. Tchau, tchau.